Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Vou colocar aqui para vocês o tema da nossa live hoje, que é um tema bastante interessante sobre a seletividade alimentar. O meu filho não come, o que fazer? Tô colocando aqui para vocês. Boa tarde aí para todo mundo. Tô colocando aqui o tema da nossa live, aguardem só um pouquinho. Enquanto isso, a gente aguarda a nossa convidada, a Nathalie. Pronto, coloquei aí o tema da nossa live. Liliane, tudo bem? Cauê, Ateliê da Mari Oficial, Thaís, Sandy, Vicente, Lara, Beatriz, Prairie Pink. Ó, Ateliê Mari Oficial já gostou do tema. Outro Ateliê Costuras. Acabei de ver aqui a Nathalie, da família Bem, que é a nossa convidada hoje. Oi, Lúcia, tudo bem? Flávia. Olá, Nathalie, tudo bem? Minha. O pessoal está entrando aí na Boa live tarde a todo mundo. com esse tema super interessante hoje, né? Que Muito oportuno a gente falar. É um tema que eu gosto muito de falar a respeito e que eu acho que a gente tem que trazer à tona, assim, para os pais, para as famílias, para a gente desconstruir esse pensamento que a maioria das pessoas tem, que a gente às vezes trouxe até da nossa criação, né? Daquilo que veio da nossa família, de que a criança que não come, ela tem frescura, ela tá fazendo para irritar os pais, ela tá fazendo por birra, e na verdade, quando a gente olha mais a fundo, a gente vê que tá muito além disso, né? a Beatriz também já falou ótimo tema. Tudo bem, Lúcia, Gabi, Cleito, o pessoal está entrando aí. Então tá, deixa eu apresentar você, né? A Nathalie Oliveira, que ela é parceira aqui do My Precious Kids, né, Nathalie? E eu admiro muito o trabalho dela, o Instagram dela é incrível, do arroba Família Bem Nutrida. Ela é nutricionista materno-infantil, é mãe do Natan, de 6 anos, e que eu acho fantástico que ela se tornou nutricionista por causa do filho dela. Eu queria Exato. que você se apresentasse, falasse um pouquinho aqui para a gente, e mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Claudinha. Mais uma vez a gente falando desse tema, e como eu disse, é um tema que eu gosto muito de falar a respeito, porque eu vivi isso com o meu filho, né? Lá atrás, quando o Natan era bebê, desde bebezinho, de quando ele começou a introdução alimentar, eu já vi ali dificuldades para que ele aceitasse os alimentos que eu preparava, que eu oferecia, e eu não entendia o porquê que ele não aceitava em muitos casos. Foram várias fases que nós passamos. Então, justamente Ele ter passado. estava com quantos anos? Oi? Ele estava com quantos anos, o Natan? Eu comecei a perceber dificuldade nele já na introdução alimentar, logo aos 6 meses Ah, mesmo. tá, logo bebezinho. Aham. Logo na introdução alimentar, eu já comecei a perceber essas dificuldades. E conforme o tempo foi passando, às vezes assim, melhorava um pouquinho, daqui a pouco vinha outra dificuldade. Então, eu percebi que eu precisava de ajuda, eu percebi que eu não sabia o suficiente. E depois, com o tempo, fui perceber que eu cometi muitos erros, que se eu tivesse informação, eu não precisaria ter cometido, como a papinha batida no liquidificador, aquele negócio de você distrair a criança para fazer o aviãozinho entrar na boca dela. Então, Que é o olha só. A Rose, né, a Rose mãe que escreve, ela falou assim, olha, que legal, me tornei escritora também por causa da minha filha, justamente por ela não comer bem. Olha só que legal. Exatamente, como eu disse pra você, Claudinha, eu me formei, na verdade, em marketing, né? Já Aham. tinha uma faculdade, já tinha estudado uma área completamente diferente, a área da comunicação, cursei jornalismo um tempo também, então sempre foi a área pela qual eu tive interesse. E tudo na minha vida mudou quando eu fiquei grávida, quando eu me vi ali, uma pessoa que até então se alimentava muito mal, e que passou a ter, pela primeira vez na vida, a preocupação em se alimentar melhor por causa do meu filho, né? Eu estava grávida, eu pensei, poxa, agora eu preciso repensar tudo isso que eu estou fazendo. E aí, quando chegou o tempo da introdução alimentar dele, eu também percebi que eu não sabia nada e eu queria oferecer o melhor para ele.
Aham. Muito, comecei a pesquisar, e eu fui tomando gosto por entender melhor como funcionava esse universo da alimentação, né, da alimentação infantil. E com o tempo eu tive o desejo de voltar a estudar e falei, eu acho que eu vou me aventurar nessa, né? Então, quando o Natan, ele completou 2 aninhos, eu decidi que eu ia voltar a estudar. E desde então não parei, né? Até hoje. Isso- Ah, Olha, ele aí. Oi, Natan, tudo bem? Que então lindo. continuo estudando muito e escolhi a nutrição materna infantil justamente por conta dele também, pela minha paixão, né, por esse universo da alimentação infantil. E tenho uma imensa alegria em poder levar isso hoje para outras famílias, para outras mães, outras Nathalies que estão por aí, como um dia eu estava sem informação, perdida, pesquisando as coisas no Google, procurando ajuda em fóruns maternos. Eu até fiz uma postagem esses dias me apresentando de novo e contando para as pessoas que aonde eu buscava informação era no Google e nos fóruns maternos, né? Mas infelizmente, nem sempre você encontra nesses lugares as melhores informações. Então, a gente acaba errando. Então, hoje, meu desejo é poder levar essa informação, né, baseada em evidência científica, baseada nas diretrizes dos órgãos de saúde para essas famílias que estão com as crianças passando, né, por esse período de seletividade, de dificuldade alimentar e sem saber como agir diante dessa situação. Então, eu quis chamar você aqui com esse tema, porque assim, eu acho que a maioria das mães passam por isso. Eu recebo muito comentário lá, muitos direct das mães falando que o filho não quer comer, o que fazer, que elas perdem a paciência. Então, eu falei assim, deixa eu chamar a especialista aqui, a Nathalie. Então, eu queria que você começasse, eu já tenho até uma pergunta aqui, né? Se vocês, eu tenho certeza que vão ter várias perguntas, vocês já podem, né, escrevendo aí, que no finalzinho a Nathalie vai responder as perguntas. Eu já só vou ler o comentário aqui da Ateliê Mário Oficial, que ela falou: nossa, do mesmo jeito a minha bebê está com 1 ano e só quer mamar e não quer comer mais nada. Então, mas você pode falar sobre isso depois um pouquinho, tá, Nathalie? Responder a Ateliê Mário Oficial. Eu queria que você, então, começasse, né, respondendo para a gente o que é a seletividade alimentar. Bom, a seletividade alimentar, ela passa a surgir ali na vida da criança em torno de 1 ano e meio, 2 anos. A gente fala que ela é muito comum, principalmente no período escolar, né? No período pré-escolar, que é dos 2 aos 6 anos, né? Onde a criança ela tem uma diminuição da velocidade de crescimento, o apetite dela diminui. Então, pode ser que essa criança ela comece a rejeitar diversos tipos de alimento, alimentos que antes ela comia e agora ela não come mais. E ela vai diminuindo o repertório alimentar dela. Não é aquela criança que deixa de comer uma coisa e substitui por outra. Isso eu falo que até é sinal de preferência alimentar, a criança fazer substituição, né? Ou de repente, por exemplo, hoje ela não quis comer feijão, mas daqui 3, 4 dias ela quer comer o feijão. Aí tudo bem, ok, faz parte, isso acontece com a gente também. Mas quando a criança ela diminui esse repertório alimentar dela, ela não substitui esses alimentos por outros. E quando você vai vendo, ela vai consumindo cada vez uma variedade menor de alimentos, né? São crianças que comem muito pouco em quantidade ou em variedade, não é só a criança que come pouco em quantidade, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes, crianças que estão com sobrepeso e obesas podem ser Seletivas. exatamente. Às vezes você olha para essa criança, você vê que ela tem um padrão de alimentação que está tudo tá no bege e no branco. O pão, o macarrão, a bolacha, o biscoito, o leite. A criança não sai daquilo. No entanto, às vezes ela está até acima do peso, né? Então, pode ser a criança que come muito pouco em termos de quantidade, aquela criança que o momento da refeição você percebe que ela muda de comportamento, ela não quer permanecer muito à mesa, ela muitas vezes faz até ânsia, né, na hora de comer. É uma criança que gosta de substituir a refeição por lanches. Enfim, são todos comportamentos típicos da criança seletiva. E que, em alguns casos, a gente pode observar que essa seletividade ela pode evoluir para uma dificuldade alimentar, que seria um nível de seletividade um pouco mais severo, onde a criança aceita menos de 20 alimentos, né, incluindo as bebidas. Eu mesmo já peguei paciente nessa situação, paciente que aceitava 10 alimentos no máximo, incluindo
água, suco, leite. Então, quando você olha para uma criança dessa, você fala, realmente essa criança precisa de ajuda, porque o repertório alimentar dela está extremamente restrito. É uma criança que não consegue se alimentar bem. E que, como você disse, Claudinha, não é só a criança que sofre, mas toda a família acaba sofrendo junto também. Com certeza. Ontem o meu filho achei super interessante, o Noah com 7 aninhos, ele trouxe uma atividade da escola dele, onde tem uma tabelinha, e aí a criança tem que marcar o que ela está comendo, do café da manhã, almoço, lanche, janta, e marcar os nutrientes. Eu achei muito legal. Aí dividido, sabe, por categorias, proteína, gordura, fruta, verdura. E isso deixou o meu filho mais assim animado a querer comer, sabe? A comer, não, mamãe, eu tenho que comer verdura, eu tenho que comer fruta. E aí, de acordo com o que ele vai comendo, ele vai colocando uma estrelinha. Aí ele viu ontem que ele comeu menos fruta, ontem ele comeu só uma maçã. Aí ele falou assim, mamãe, preciso comer mais frutas. Eu falei, isso mesmo, você lembra que mamãe te deu a banana e você não quis? Então, eu achei essa atividade super interessante para fazer com a criança, né? Sim, E mas é do que uma atividade de educação alimentar e nutricional, que é o que a gente fala que é tão importante, que eu defendo muito, inclusive, que tivesse esse ensino nas escolas, E a né? criança gosta, eu vi o quanto ele ficou Eles motivado, ele olhou assim, e ele falou assim, mamãe, mas eu comi pouca fruta. Ele tinha comido verdura, tinha comido a proteína, o leite, e aí só tinha marcado uma estrelinha, que era uma maçã que ele tinha comido. Aí isso incentiva a criança a querer comer as outras coisas, outros alimentos também, né? Com certeza, eu sempre digo que o momento da gente ajudar uma criança a entender melhor sobre alimentação saudável e a inserir ela nesse contexto é fora do momento da refeição. A gente acha que é no momento da refeição que a gente vai ensinar a criança a comer, mas não é bem assim. É, na verdade, entrando no universo dela, naquilo que ela gosta, no estágio de aprendizado que ela tá, para saber como que a gente vai transmitir para ela esse ensinamento, né, essa informação, e não no momento da refeição. No momento da refeição, a gente não vai conseguir trabalhar o ensino para a criança. E a criança, ela gosta da coisa lúdica. Eu achei isso tão interessante que eu acho que eu vou até fazer um videozinho do Noah explicando e mostrando o quanto ele está empolgado a comer certinho de acordo com esse gráfico que a professora deu. E eu estou vendo que a Rose até comentou aqui, ó, que essa é minha filha, parou de comer a maioria das coisas que gostava e hoje a alimentação dela é super seletiva. Eu vou te mandar, Rose, esse quadrinho do Noah para você fazer com a Vitória. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu acho que a Vitória, se eu não me engano, ela tem 6 aninhos. Confirma aqui para a gente, por favor. E aí, o Nathalie, você já quer dar uma dica aqui para a Rose? Na verdade, seria a próxima pergunta que eu ia te fazer. O que os pais, então, devem fazer para as crianças que não querem comer? A criança que está seletiva, qual que é a dica assim, que você dá para os pais? Eu quero trazer aqui três coisas bem importantes que a gente tem que considerar, que os pais precisam considerar, para conseguir ter um ambiente dentro de casa que seja favorável para que essa criança, que é seletiva, que tem dificuldades para se alimentar, ela consiga ser encorajada. Que eu falo que são três aspectos super importantes. O primeiro deles é a familiarização, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente pega um alimento novo, coloca na frente da criança, a criança olha aquilo, ela não conhece, ela não sabe que gosto tem, ela não sabe a textura, e aquilo assusta ela, né? Ah, Tem habilidade para lidar com aquele alimento naquele momento. Às vezes até a gente. Às vezes a gente passa a provar um alimento depois que a gente já viu aquele alimento várias vezes, depois que alguém falou que ele é gostoso, depois que a gente até tocou, sentiu o cheiro, não sei. Mas tem muitas pessoas que têm essa mania, que antes de levar o alimento à boca, a pessoa cheira primeiro, né? Cada pessoa tem um ritual próprio de se aproximar do alimento, e a criança também tem isso. Então, essa familiarização se dá pela exposição. Então, quando a gente fala de ter os alimentos disponíveis em casa, de sempre estar preparando, oferecendo, colocando as travessas com salada, com legumes no centro da mesa, para a criança ter um contato também com aquele alimento, mesmo que ela ainda não tolere ele no prato, porque tem crianças que se colocar no prato, ela vai chorar, ela vai fazer ânsia, ela não vai querer comer. E não adianta a e eu gente. acho também não colocar muita comida no prato, né? Porque tem pais que colocam tanta comida que já até assusta a criança. Mas eu vou ter que comer isso tudo, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Você quer apresentar um novo alimento para a criança? Seja discreto, né? Não
Não coloque um maço inteiro de brócolis, coloca às vezes uma arvorezinha, eles estão se conhecendo, né? A criança ainda está se familiarizando, então assim, é muito mais fácil que ela tenha coragem, né, de provar uma florzinha de brócolis do que um prato repleto daquilo. Verdade. Aquilo já assusta a criança, né? De ver o tanto que ela vai ter que comer. Exatamente. Mas é importante para a criança ter essa exposição, essa familiarização, né? Eu até digo, às vezes quando a gente vai viajar também para um país diferente, lá às vezes tem algum tipo de preparação que está totalmente fora do que a gente, do nosso contexto cultural, daquilo que a gente reconhece como alimento, como por exemplo, alguns países que comem gafanhoto, aí você olha e fala, nossa, que gafanhoto, não é estranho? Então, quer dizer, para você é estranho, mas para a pessoa que está inserida naquela cultura, naquele contexto, não é. E às vezes, gente, eu sei que vocês podem até achar engraçado essa comparação, mas às vezes aquele brócolis para a criança soa mais como um gafanhoto, né? É. Então, ela precisa desse tempo para ter o contato com esse alimento, visual, até permite que a criança ajude a preparar e tocar alimento ainda cru, para que de repente, quem sabe lá, quando chegar no prato dela, ela se sinta mais confortável e confiante para provar esse alimento, né? Outro ponto importante, a observação. Eu tinha até comentado na nossa outra live a respeito do quanto as crianças elas aprendem observando isso desde bebê, lá por conta dos neurônios espelho, né? Onde as crianças elas espelham as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas intenções. Então, assim, quando a gente diz que a criança aprende por imitação, ela aprende mesmo, né? Não adianta o pai e a mãe querer que a criança coma um determinado alimento se eles não são os maiores exemplos daquela criança. Essa seria a próxima pergunta que eu ia te fazer, que se os pais têm que educar pelo exemplo. Aí você já está respondendo que sim, né? Porque não adianta nada eu querer que meu filho coma saudável se eu não como, se eu não dou o exemplo para ele, né? Não adianta eu querer que meu filho não tome refrigerante se eu tomo refrigerante o tempo todo, se eu compro, se está na geladeira. Se eu não quero que meu filho fique comendo só, sei lá, hambúrguer, se eu compro e como, né, o tempo todo. Então, acho que realmente os pais são essenciais, né? Eles têm que educar as crianças pelo exemplo. Exatamente. E às vezes eu falo para as famílias quando elas chegam até a mim, eu falo, olha, às vezes antes da gente começar a trabalhar qualquer coisa com a criança, a gente precisa começar a trabalhar no contexto da alimentação familiar. Porque às vezes a alimentação familiar precisa de ajustes. E às vezes quando a gente faz esses ajustes, melhora a alimentação não só da criança, mas melhora a alimentação de todo mundo. Esses dias mesmo estava em consulta com uma mãe e ela estava comentando o quanto a alimentação dela melhorou depois que ela começou a tratar a seletividade do filho dela e ela percebeu que na alimentação dela muitas coisas ela teve que mudar. Ela também era seletiva, né? Às vezes os pais são mais seletivos que as crianças. Acontece muito, gente, é super comum. E isso faz cair por terra um grande mito que a seletividade é coisa da infância, que quando a criança cresce, ela deixa de ser seletiva. Isso não é verdade, gente. O que tem de adulto seletivo por aí, gente? Não é brincadeira, né? Então, por exemplo, aqui em casa, para te falar a verdade, eu não gosto muito de brócolis, mas eu como para incentivar as minhas crianças a comerem. E é legal que na escola que elas estudam, né, eles também ensinam muito a questão da parte nutricional. Eles lá na escola, eles aprendem a questão de comer cenoura, comer a verdura, o brócolis. Então, é um apoio que eu tenho, né, tanto da escola quanto em casa. Então, hoje os meus filhos, eles comem de tudo. A Ágata, que é um pouco seletiva, ela que eu tenho trabalhado mais nela, ela é mais difícil. Mas em relação ao Noah e a Alice, eles comem de tudo. É o que eu digo, o papel da escola é muito importante, sim. E às vezes, gente, pode até ser que lá na frente essa criança, depois de ter sido muito exposta a um determinado alimento, por exemplo, o brócolis, é feito de diversas formas, preparado em diferentes consistências, diferentes preparações, pode ser que ela realmente chegue à conclusão de que o brócolis não é o alimento preferido dela e não tem problema. É. Né? A criança ela vai desenvolver as preferências alimentares dela, nós também temos as nossas preferências alimentares. Eu estava até falando esses dias, isso nos stories, que eu fiz uma atividade de educação nutricional com o Natan, e ele, por si só, sem eu precisar dizer nada, ele chegou à conclusão que ele prefere a cenoura crua do que cozida. Ele me disse, estava fazendo ali uma atividade que tinha cenoura crua, Uhum. Olhou para a cenoura, bateu na cenoura, já quis comer a cenoura, que não é o legume mais preferido dele.
E aí ele falou assim, mãe, eu cheguei a uma conclusão que eu gosto mais da cenoura crua. Eu falei, nossa, filho, que legal, que bom, né? Eu também gosto dela, mas eu também prefiro ela crua, porque ela é crocante, né? Aham. Então a gente chegou à conclusão junto que a gente gosta da crocância, da textura da cenoura crua ao invés dela cozida. Então, assim, a criança pode ser que lá na frente ela tenha essas conclusões dela, que ela prefere um alimento de um jeito ou de outro, que aquele alimento não é um alimento que ela gosta tanto. Mas para chegar nesse estágio tem que ter muita exposição, muita familiarização, para que a criança ela realmente desenvolva em algum momento a preferência alimentar e não a rejeição total para aquele alimento, né? Outra coisa muito importante que a gente tem que levar, que os pais precisam levar em consideração, a questão da associação. Quando eu falo em associação, eu falo acerca das experiências que a gente proporciona para a criança acerca da alimentação dela, né? Onde que a experiência começa? A experiência começa pelo contexto de como que acontece o momento da refeição em casa. Se o momento da refeição é um momento que a criança está muito distraída em tablet, celular, vendo Ah, TV, sim. Isso e atrapalha muito também, né? que a criança ela pode comer menos ou ela pode comer mais Comer do que mais. precisaria. Por quê? Porque ela não está prestando atenção, né, na comida, ela está distraída, então assim, a percepção de fome e saciedade dela acaba sendo afetada, né? Então, a questão da experiência também está envolvida com os pais que de repente acabam forçando a criança a comer, porque às vezes aquela criança que come uma, duas colheradinhas e já larga o prato, e aí a mãe fica muito preocupada, a mãe ou o pai fica muito preocupado daquela criança desnutrida, a criança ter prejuízo nutricional, da criança ficar doente. Então, muitas vezes, os pais acabam forçando essa criança a comer. E o que que a criança, o que que no cérebro da criança acontece? Inclusive, olha que coincidência, você está falando sobre isso, eu recebi uma pergunta no direct que fala mais ou menos assim, deixa eu te fazer a pergunta. Ela falou assim, obrigar a criança a comer faz mal psicologicamente? Eu já bati na minha filha e já coloquei de castigo para ela comer, mas não adianta e eu me sinto culpada depois. O que eu faço? Essa mãe me mandou a pergunta, ela só não falou a idade da filha dela, mas falou que já bateu na filha para comer, colocar de castigo, mas que não resolve e depois ela se sente culpada. Gente, eu digo isso para vocês, e quando eu falo acerca desse assunto de forçar a criança a comer, eu realmente posso dizer que eu não falo julgando as mães. Por quê? É Porque difícil, né? eu já forcei também o meu filho a comer quando eu não sabia como agir diante dessa situação. Porque Aham. a gente se sente responsável por alimentar a criança. Se a gente sente que não está conseguindo, que está falhando, a gente fala, poxa vida, o que que eu estou fazendo de Você errado? se sente frustrado, né? Exatamente. Então, o sentimento de frustração é muito grande, principalmente quando existe uma comparação até do nosso filho, às vezes com o filho do vizinho, com o filho da irmã, do irmão, entendeu? Então, acontece muito essa questão da comparação, né? De rotular a criança chata, criança que não come. Mas essa pergunta, Claudinha, ela é super pertinente, porque eu acho que, não sei se foi ontem, eu fiz um texto falando o que, que acontece com seu filho quando você força ele a comer, né? Vou tentar explicar aqui rapidamente para vocês, de uma maneira simples. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que considerar o conceito da neurocepção. O que, que é neurocepção? Ela é um processo neural que acontece quando a criança ela se sente de alguma forma insegura, com medo ou com raiva. E o que, que acontece quando esse processo neural é ativado na criança? Pensando aqui num contexto de uma criança que está sendo obrigada a comer, que está chorando, que está apanhando para comer, que está sendo chantageada, né? É Aham. ativado nessa criança um sistema que a gente chama de sistema simpático. Eu brinco falando que de simpático ele não tem nada, porque o que, que acontece quando esse sistema ele é ativado? Ele é chamado de sistema de luta ou fuga, né? Ou eu brigo ou eu corro. Então, quando a criança ela entra nesse estado, ela tá com batimento cardíaco acelerado, é aquela criança que começa a suar frio, ela fica paralisada, o processo de digestão diminui, né? Então, o apetite vai embora, ela fica nervosa, ela fica estressada, ela fica acuada. Aham. Justamente isso que acontece
quando ela se vê diante de um prato de comida que ela não quer comer, às vezes ela está satisfeita, às vezes aquele alimento que está ali ela não tem habilidade para comer e alguém está forçando, obrigando ela a comer. Ou seja, só sentimento negativo, né? Exatamente. Então, assim, até fisiologicamente falando, a gente entende que tem um contexto emocional que impede ela de conseguir se alimentar e tem um contexto fisiológico, né? Nesse estado, porque a gente também pode chegar a esse estágio, adulto, crianças, quando a gente chega a ele, a gente perde totalmente a fome. Começa a discutir no momento da refeição com alguém. A primeira coisa que você fala é, nossa, perdi a fome. Perdi a fome, eu não quero nem comer mais. Exatamente. Então, empurra o prato, É. a salivação diminui, então assim, o processo de digestão diminui. Então, assim, tudo coopera para que você perca a vontade de comer. E é o que acontece com essa criança. Às vezes ela começa a falar que tá com dor de barriga. Eu já atendi uma menininha que chegava esse momento da refeição, né? A mãe acabava forçando um pouco a barra com ela para comer, pela preocupação mesmo. E aí ela já começava a falar que estava sentindo dor de barriga. Então, assim, a dor de barriga que ela estava referindo, ela estava sentindo mesmo, não era invenção para poder sair. Né? Ela estava ali, ela entrou ali naquele estado que ela não sabia como sair, que ela não sabia o que fazer diante daquilo, e o pouco apetite que ela tinha foi embora, né? Então, eu sei que é difícil a gente se ver diante de uma situação dessa, não saber como lidar e não dizer aquelas frases que às vezes a gente tá tão no automático para dizer para a criança, só mais uma colherada, come, mãe, fica feliz. Raspa o O que prato. vai ganhar sobremesa, né? Exatamente. Se você raspar o prato, você vai ganhar sobremesa, enfim. São situações que só vão piorar a recusa da criança e que, retornando ao que eu estava falando sobre experiência no momento da refeição, que tipo de experiência que toda essa situação vai trazer para essa criança, né? No hipocampo dessa criança, ela vai registrar aquilo que aconteceu. Não vai, desaparecer, né? Mesmo que daqui para a gente mude, se essa situação já vinha acontecendo, com certeza essa criança vai precisar de um tempo para conseguir enxergar o momento da refeição de uma maneira diferente, porque até então, para ela, havia sido um tempo de desconforto, de estresse, de nervosismo, de não se sentir bem, né? De não ser um momento de prazer, de conexão, que é o que acontece quando a criança ela tá bem. A gente fala que ela está no estágio de engajamento social, onde aumenta a salivação, aumenta o processo de digestão. Então, quer dizer, é o oposto daquilo que a gente estava falando. E é o ideal, é o cenário ideal, né? Que a gente tem que construir com essa criança. Então, as experiências que a gente proporciona para essa criança em torno da alimentação é extremamente importante. Ela vai carregar isso, né? Ela vai criar memórias positivas ou negativas com relação a um alimento que às vezes ela foi forçada a comer. Sabe quando quer que a criança prove, ela se nega e alguém vai lá e enfia na boca da criança? Uhum. Alimento, ela vê aquele alimento como um monstro, como Atenção, né? exatamente, como algo que representa perigo para ela, que acende, né, a luzinha de alerta. Então, essas experiências que a gente traz em torno da alimentação para as crianças é muito importante. E aí eu quero trazer para vocês também opções, né, de como a gente deve agir, por exemplo, ao invés de dizer come só mais uma colherada, raspa o prato, come para a mamãe ficar feliz. Você ajudar a criança a identificar quando que ela está satisfeita. Eu sempre conto para todo mundo que o Natan, hoje em dia ele é uma criança que ele come pouco e eu aceitei isso, eu entendi que esse pouco é o suficiente para ele, né? Que eu não preciso forçar. E eu tenho ajudado ele no exercício de perceber a saciedade dele, dizer, não, filho, você não quer mais. Se você não quiser, você não precisa comer, mas conversa aí com a sua barriguinha, vai que de repente não cabe mais uma ou duas ali, né? Ou ao invés de, às vezes tem um alimento que você quer que a criança prove, você fala, nossa, prova, é gostoso, é bom, come, que eu vou ficar feliz se você comer. Você fazer perguntas para a criança do tipo, que textura será que tem esse alimento? Será que ele faz creque-creque quando você morde? Será que ele é macio? Será que ele é mais docinho, mais salgadinho? Você está aguçando a curiosidade da criança, ao invés de dar uma ordem para ela dizer prova, come. Isso. Porque quando a criança ela escuta isso do pai ou da mãe ou da pessoa que está oferecendo aquele alimento, às vezes ela sente, poxa, né?
tá querendo que eu prove, tá querendo que eu coma, e se de repente se eu não gostar, aí a criança fica com aquele pensamento de que aquela pessoa tem a expectativa de que ela goste do que ela provou, né? Porque é automático, gente. Quando a gente dá uma coisa para a criança provar e ela come, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? Gostou? Né? É. Então, muita criança não gostou, né? E às vezes ela pensa assim, poxa vida, até gostei um pouquinho. Mas se eu disser que eu gostei para minha mãe e para o meu pai, eles vão querer que eu coma mais. E eu não quero comer mais, eu quis comer só esse pedacinho aqui. Então, o É. que fala? Não gostei, né? Então, assim, quando a gente muda a nossa comunicação, às vezes muita coisa muda no comportamento da criança em relação à alimentação. Então, a questão também de usar a forma lúdica, né? Igual a Jeane Andrade, terapeuta, ela escreveu aqui, que aqui em casa meus filhos começaram a comer melhor quando comecei a fazer desenhos com a própria comida. Essa questão mesmo de usar a forma lúdica com a criança, ler livros, né, que tenham que retratam os alimentos, as crianças, elas ficam mais interessadas, né, quando ela vê. Por exemplo, a Agatha mesmo, ela começou a comer maçã porque ela gosta muito da Snow White, da Branca de Neve, e a Branca de Neve, né, come maçã. Então, assim, ela associou a Branca de Neve comendo maçã e ela vai e come maçã, sabe? Eu acho que as crianças, a gente precisa usar essa forma lúdica, né? Com certeza. E eu falo que, inclusive, tende a melhorar muito a aceitação da criança quando a família, ela direciona um olhar para a questão da monotonia alimentar. Por exemplo, aquele negócio de todo dia arroz, feijão, uma mistura, né? E a criança, às vezes, ela já enjoou daquilo. É aquela coisa repetida. É aquela carne sendo preparada todas as vezes da mesma forma. É um cardápio repetitivo, muito monótono. E a criança, às vezes, ela enjoa. Às Então, vezes a comida tá ruim mesmo, que tá, até pra gente tá difícil comer, imagina pra criança, né? Tem que olhar isso também. assim, variar a forma de preparo, a apresentação, sim, Isso. não dá para fazer desenho no prato todo dia, mas de vez em quando dá, né? Variar a forma de preparo, variar a textura, variar o tipo mesmo, né? Leguminosa não precisa ser só o feijão, vamos tentar um grão de bico, vamos tentar um feijão de Uma lentilha. lentilha, isso. Outra coisa também que eu lembro não, que funciona, se a criança é maior, você pode chamar ela para ajudar a preparar a comidinha, lavar a salada, porque Exatamente. depois elas querem, né? Por exemplo, aqui em casa, a Alice outro dia ajudou meu pai a socar o alho. Foi muito engraçado, porque depois ela ficou, eu ajudei meu vovô, não sei mais o que fazer a comida, aí ela queria comer, porque ela que ajudou a fazer. Então, isso é interessante também, né? Não, isso funciona muito. De vez em quando eu falo pro Nathan, filho, vem ajudar a mamãe a fazer alguma coisa? Vem ajudar a mamãe a cozinhar? Às vezes ele não tá afim, mas tem dia que ele vem. E É. assim, quando ele me ajuda, eu percebo assim nitidamente que a disposição dele de provar Para aquele alimento. comer isso. Eles ficam mais empolgados, eu vejo aqui também. Exatamente. Então, às vezes, mesmo as crianças menores, as crianças de 2, 3 anos que são menorzinhas, você não vai A colocar ela Alice tem 4 aninhos. Ela tem 4 aninhos. para cortar, usar faca. Não, você pode colocar a criança para lavar ali uma Isso. face, para Para ajudar. ajudar a arrumar a mesa. Isso, não adora ajudar a arrumar a mesa, né? Porque se Exatamente. sente importante ali. Sim, ajudar a arrumar mesa. Inclusive, eu falo que ajudar a arrumar mesa é uma atividade de transição, né? Para as famílias que às vezes vêm dificuldade de chamar a criança, quando a criança, antes do almoço, ela tá brincando, ou tá fazendo alguma. Geralmente estão brincando, né? Às vezes a criança não quer parar a brincadeira para comer. Ah, é. Então, eu falo que é importante ter uma atividade de transição onde a criança ela tem um tempinho, né? Um espacinho ali para assimilar, que terminou uma atividade e está começando outra, né? Então, ajudar a mãe a arrumar a mesa é uma maneira de assimilar que acabou a brincadeira e está chegando agora a hora de comer, né? Então, envolver a criança nesse contexto é muito importante. Eu sei que às vezes a gente vive com muita pressa, fazendo as coisas correndo, e às vezes a criança quer até ajudar, quer fazer alguma coisa, e a gente fala, não, vai brincar, mas é tão importante para eles ter Isso. contato com a alimentação, não só à mesa, né? Mas em outros momentos também, em outros contextos, né? Às vezes chega ali a compra do mercado, deixar a criança ajudar a separar, guardar no armário, principalmente os legumes, as verduras, as frutas, porque a criança ela vai estar tocando aquele alimento, ela está sentindo a textura. E a Uhum. não, gente, mas tem criança que ela não consegue nem tocar o alimento. Quando a criança ela tem
alguma dificuldade sensorial, alguma desordem sensorial, às vezes nem tocar o alimento ela consegue, né? Então eu sempre falo que se a criança não toca, ela não come. Começa por aí, né? Então, às vezes, até aí a gente já começa a ver alguns sinais que essa criança pode estar dando a respeito das causas da seletividade. Porque eu falo que a seletividade ela é só uma consequência, ela é só um sintoma, né? A causa pode ser ela pode ser super variada, pode ser, às vezes, uma alergia alimentar, pode ser um refluxo, pode ser alguma desordem gastrointestinal, pode ser alguma questão sensorial, alguma questão motora, às vezes a criança tem dificuldade de mastigar, às vezes a criança tem dificuldade de engolir, pode ser alguma questão comportamental, e antes da gente pensar em como, a gente tem que saber o que está causando aquilo, né? O que está causando aquilo, a gente consegue agir com mais precisão diante daquela situação. Isso. Nathalie, nosso papo tá bom aqui. Eu acho que a gente agora tem que começar a responder as perguntas. Ó. Já tem uma aqui que fala aqui, peraí. Da Bia. Bia deixou de comer muita coisa, não gosta, ela não aceita nem provar. Já fala que não gosta. Qual que é a idade da Bia? Então, que a filha não gosta nem de provar o alimento. O que a gente fala para essa mãe? Ela não falou a idade da filha dela. Olha, gente, principalmente lá pelos 2 aninhos, a criança ela começa a apresentar essa neofobia alimentar. O que é neofobia? É o medo do novo, né? Então, às vezes a criança ela não quer provar porque ela tem medo de que, por exemplo, ao você oferecer um alimento para ela, ela se sinta obrigada a mastigar aquele alimento e engolir. Aí eu falo que é interessante a gente permitir para a criança ter um objeto de coragem que trazer o lúdico para esse momento, né? Pode ser um arquinho para a menininha, pode ser um chapeuzinho para o menininho, o chapeuzinho da coragem para ajudar ele a provar o alimento. Legal. Ao mesmo tempo que você dá um objeto de coragem, você dá um objeto de fuga. Você diz para ela que se ela não gostar, aqui ó, do lado tem um lixinho que ela pode cuspir ou tem um copo d'água que ela pode tomar para ajudar a engolir. Porque às vezes para ela é difícil, gente. É o que eu falo, às vezes a criança não tem habilidade para lidar com aquele alimento, às vezes em determinada textura. Às vezes também se a gente muda a textura, a aceitação também muda, né? Às vezes a criança ela tem uma preferência por um alimento mais crocante. Você coloca diante dela um alimento com textura mais molinha, aquilo entra na boca dela, às vezes até causa ânsia, ela não consegue, né? Então, se às vezes a gente muda também essa forma de apresentar, pode ser que a criança ela aceite com mais facilidade. Mas o objeto de coragem e fuga ajuda bastante, principalmente dependendo da idade da criança. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Minha filha de 1 ano e 2 meses parou de almoçar e jantar há 2 meses. Estou muito preocupada com a imunidade dela. Gente, nesses casos eu sempre falo que a gente tem que observar o que muitas vezes essa criança está comendo nos lanchinhos intermediários. Porque, assim, é muito recorrente isso com os pacientes que eu pego, principalmente os menorzinhos dessa idade. Às vezes a criança, ela toma um volume de leite muito grande, às vezes a criança, ela come muito biscoitinho, ela come muito pão, muita bolachinha. E é o que eu disse, como nessa fase, nesse período, ela tá com... o crescimento dela desacelerou, o apetite dela também diminuiu. Então, assim, pão, bolacha, leite são alimentos muito energéticos, são alimentos que em pequenas quantidades fornecem muitas calorias. E às vezes acaba com a fome da criança. Aí chega nas principais refeições, a criança realmente vai querer, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer um ajuste no contexto geral da alimentação dessa criança, que às vezes a comida ela não está comendo, mas outras coisas ela pode estar comendo e aquilo pode estar tirando a fome dela. Verdade. Tem uma pergunta aqui também que eu recebi no direct, deixa eu ver aqui. É sobre isso, ó, que a filha só quer comer besteira. Minha filha só quer comer besteira e coisa doce. Toma refrigerante. Sinto culpada por ter acostumado ela com essas coisas. Hoje ela está com 6 anos. Como faço para ela aprender a gostar de comer coisas saudáveis? A gente tem que trabalhar aos poucos, porque se a gente for pensar, às vezes, pensa em você quando você quer fazer dieta. Fácil? Não é. Para criança não é dieta, não é o contexto da dieta. Para criança é uma mudança alimentar, né? Onde às vezes ela está acostumada com um tipo de sabor, com um tipo de textura, ela tem as preferências dela e de repente você vai e coloca coisas diferentes para ela comer e ela rejeita. Então eu falo que a gente tem que trabalhar
pegando aquilo que a criança aceita, aquilo que a criança gosta e fazendo, que é o que eu faço com as crianças seletivas, que é o que a gente chama de esticamento alimentar. Por exemplo, a gente pega uma bolachinha da marca, eu até pergunto para as mães a marca da bolacha que a criança gosta, para saber as características daquela bolacha. A gente pega aquela bolachinha, né? Aí a gente vai trabalhando para trazer para essa criança uma receita que tenha uma característica, uma outra bolachinha feita em casa que tem uma característica semelhante com aquela bolachinha comprada, mas não é da noite para o dia. A gente vai trabalhando são aos poucos, né? Vai ter que ter muita paciência e persistência, né? Exatamente, porque para criança também é difícil, né? Eu falo que as crianças, elas nascem... Eu falo não, né? A ciência diz que as crianças, elas nascem com preferência pelo sabor doce, salgado e umami. O umami é o quê? Aquele sabor do glutamato monossódico que está nas bolachas, que está nos salgadinhos, que está em muitos alimentos industrializados, né? Mas as crianças não nascem com preferência pelo sabor azedo e amargo, né? E é o sabor predominante das frutas, dos legumes, das verduras. Então, nisso a gente entende que essa criança tem que aprender a gostar. E ela não aprende a gostar da noite para o dia. Esse comer aprendido não é da noite para o dia, né? Às vezes, se a criança ela gosta por exemplo, ela gosta de salgadinho e batata chips, né? Vamos fazer um chips caseiro para ver se a gente consegue aproximá-la da batata. Depois dos chips, ela já estando mais acostumada com aqueles chips caseiros, será que a gente não consegue ir para uma batatinha cozida e depois a gente vai para um purê e a gente trocando aos poucos, né? Exatamente. Para permitir que essa criança ela consiga se familiarizar com essa novidade que está chegando para ela. E usar o lúdico é muito importante nesse processo também. Uhum. Principalmente nessa de 6 anos. Isso. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Essa mesma mãe que tinha falado que a filha de 1 ano e 2 meses, né, não queria mais almoçar nem jantar, ela falou que a filha já ficou 6 horas sem comer e não quis comer. Ela ficou 6 horas sem comer e chorava de fome, e quando viu o almoço chorou mais. Não quis almoçar de jeito nenhum. Não sei o que fazer. Em muitos casos, a gente tem que até observar se de repente essa criança ela não tem alguma alergia alimentar oculta ou alguma outra condição orgânica que está impedindo, que às vezes a criança ela sente fome, mas chega na refeição, ela sabe que se ela se alimentar, ela vai ter algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, então ela fica naquele conflito de ela não sabe se ela come ou não. Ela tem fome, mas ela não sabe se ela come ou não, porque às vezes ela tem algum desconforto relacionado a isso. É difícil a gente dizer sem conhecer o caso, né? Pode ser muita coisa. Mas aqui, gente, a gente esqueceu de falar no início que quem está participando aqui da live vai ganhar um e-book da Nathalie, né? Fala um pouquinho, essa mãe mesmo, você já pode mandar para ela, entre em contato, um direct com a Nathalie, que ela vai enviar o e-book sobre seletividade alimentar. Fala mais um pouquinho, que a gente esqueceu de falar isso no início da live. É verdade, gente. Esse e-book ele é focado só nas estratégias. Eu não falo muito de conceito. É claro, no começo sempre tem uma introduçãozinha pequena. Mas o objetivo dele é falar mesmo mais das estratégias para os pais. O que os pais podem fazer, é um passo a passo de 11 estratégias para ajudar a melhorar esse contexto da seletividade com a criança. Então, vocês me mandem direct, tá, gente? Pedindo o e-book, que para todo mundo que está aqui com a gente, eu vou mandar com o maior carinho do mundo. E se vocês tiverem também alguma dúvida ao ler, ficar com alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem também. E vocês vão gostar, porque esse e-book está maravilhoso. Eu amei quando a Nathalie me enviou. Tá, mais uma perguntinha aqui. Gente, já está finalizando já. Quem quiser enviar perguntas são as últimas agora, que o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Mas uma amiga minha que enviou também, eu só não vou falar o nome dela, né? Porque, não sei, ela só pediu para perguntar, que ela não podia participar, que ela está trabalhando hoje, mas ela vai assistir a live depois. Ela falou assim, o que fazer quando a criança não quer almoçar? O filho dela começou a ter seletividade alimentar, e eu sei que ele está com 2 anos e meio. Então ela está preocupada que o filho dela não está querendo almoçar, e ele começou a ser seletivo. Aí ela está falando o que fazer. Eu falo que nesses casos a gente tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho para a rotina. Por quê? Às vezes a criança, por exemplo, eu peguei um caso que foi o seguinte. A criança, ela tomava o café da manhã dela às 8 horas da manhã e chegava 10 e pouco, ela estava com muita, muita fome. E aí ela comia um lanche da manhã bem caprichado. Chegava meio-dia, que era a hora do almoço,
ela não queria comer, a fome foi embora. Aham. Então, a mãe, inclusive, conseguiu entender que para aquela criança o mais ideal era que ela almoçasse mais cedo, que às 11 horas ela almoçasse, ao invés Aham. de fazer aquele lanche grandão, porque ela tinha aquela fome maior, era às 11 horas. Então, eu sei que muitas vezes é complicado, a gente vive numa rotina de trabalho, de tantas coisas, mas às vezes esses ajustes de horário para a criança são muito importantes, né? Principalmente dependendo Uhum. do horário que a criança acorda, do horário que a criança vai dormir. Eu falo que essa relação do sono com a alimentação tá muito ligada, essa questão do sono com a alimentação. Então, às vezes, adiantar ou às vezes até prorrogar um pouquinho o horário do almoço seja melhor para aquela criança, né? Às vezes a gente tem aquela ideia fixa que o horário do almoço tem que ser ao meio-dia, não, ao meio-dia. Mas às vezes aquele não é o horário que a criança tem mais fome. Então, às vezes, a gente ajustando essa questão da rotina da alimentação ajuda a criança a se alimentar melhor. Isso, a rotina é muito importante, né? Por exemplo, os meus filhos hoje eles estão na escola, nas aulas presenciais. Mas eles, antes, quando eles estavam em homeschooling, eu até procurava dar as refeições nos mesmos horários que eles têm lá na escola, porque eles estudam em período integral, né? De 8 da manhã até 4 horas da tarde. Então, eu ofereci o café da manhã, o breakfast, o lanche, o almoço no mesmo horário que eles têm lá na escola, para não quebrar a rotina. Sim. Sim, isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente quer que a criança ela coma num determinado horário, mas a fome ela tem outro horário. Então a gente tem que ter esse olhar também, né? Essa individualidade biológica é de cada pessoa, não tem como. É claro que se for uma coisa muito discrepante, não dá para fazer. Mas às vezes um ajuste de horário um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais pode fazer essa criança sempre no horário das grandes refeições. As mamães aqui gostaram de saber que vão ganhar um e-book. Obrigada, viu, Nathalie? Mas, Mais uma perguntinha aqui, ó, a última pergunta, da Rose. Rose, mãe que escreve. É indicado dar vitaminas para crianças que não comem bem, que comem pouca variedade ou quase nenhuma? gente, depende muito, tá? Existem alguns casos em que a suplementação ela pode se fazer necessária sim, mas na grande maioria dos casos não. Porque se a gente pensa no suplemento, a gente pensa também na questão da disponibilidade desse nutriente na forma de suplemento e na forma de alimento, né? Esse nutriente ele é muito mais biodisponível, ele é muito mais aproveitado pelo nosso organismo quando ele é ingerido via alimentação, né? Inclusive existem estudos que relacionam essa questão do excesso de suplementos com prejuízos à saúde. Então, assim, a questão da suplementação para criança tem que ser muito pontual, tem que ser muito investigado, olhando o exame, olhando todo o contexto, entendendo o porquê que aquela criança não está comendo, o que é mais importante de ser suplementado e o que a gente consegue fazer por via alimentar. Aham, Até porque muitas vezes para a criança é até difícil aceitar um suplemento, né? isso. Aqui a CRSM está perguntando onde você mora e onde você atende. Gente, eu moro numa cidade chamada Bauru, aqui no interior de São Paulo, né? No momento eu atendo em uma clínica aqui na minha cidade e estou fazendo atendimentos online desde o começo do ano, conforme a permissão, né, do CRN, que é o Conselho, do CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição. Então, praticamente quase todos os pacientes que eu estou atendendo no momento são de outras cidades, são de outros lugares, e eu estou atendendo eles de forma online, então tive que reinventar a minha forma de atender e a gente se impressiona em ver como deu certo, inclusive para fazer esse contato com as crianças, que às vezes a gente acha que no online fazer o contato com a criança não dá certo. Mas fazendo da maneira certa, dá super certo. Inclusive, eu acho que na sexta-feira passada eu tava fazendo, acho que eu coloquei nos meus stories que eu tava fazendo atividade com uma duplinha. Eles têm 4 e 6 anos e foi lindo ver como eles interagiram. As crianças Legal, compreendem, né? que legal, isso mesmo. E, querida, quais são as suas considerações finais? Gente, eu quero dizer para vocês que se você tá com seu filho passando por esse período, por essa dificuldade, não se sinta culpado. Não fique se martirizando.
Busque informação, isso é muito importante, é o que a gente está trazendo aqui, é o que a gente está discutindo, é o que o e-book vai trazer para vocês. Porque quando a gente consegue ver com mais clareza a causa daquilo, de todo o problema que a gente está vivendo, a gente começa a agir, né? Agir da forma certa. A gente para de sofrer e começa a agir para ajudar a criança e para nos ajudar também, né? Para que a gente tenha mais tranquilidade, para que a gente tenha paz no momento da refeição. Eu acredito que não tem coisa mais triste que a gente chegar na mesa ali para ter a refeição com a família. Isso é um momento de discussão, de briga, onde às vezes a gente se estressa. É ruim para nós, é ruim para as crianças. Mas a seletividade, ela tem tratamento, não é um mal sem cura, tá? As crianças, elas precisam de ajuda, às vezes os pais também precisam. Então, tenham paciência. É um trabalhinho de formiguinha que a gente faz bem devagarzinho. Para eles é difícil, é muita mudança. Eles por muita coisa, eles estão se desenvolvendo, estão crescendo, e a gente sabendo ajudar da forma certa, eles vão crescer, vão superar, vão se tornar crianças que têm boa relação com a comida, esse é o nosso objetivo. E convido vocês a navegarem lá pelo meu Instagram, onde eu falo muito sobre esse assunto. Já coloquei aqui, gente, está aqui no texto aí, ó, @família bem nutrida. Vão lá seguir a Nath, vão lá, que ela vai ajudar muito vocês em relação aí na questão das crianças, né, com dificuldade aí de seletividade alimentar. Exatamente, a ideia, né, dos posts, da informação que a gente leva é trazer acolhimento para essas famílias que julgamento eles já têm de sobra, às vezes dos parentes que falam que se a criança não come, a culpa é da mãe e do pai, principalmente da mãe, né? Então a gente não quer trazer julgamento, a gente quer trazer acolhimento, né? Inclusive tem os grupos do Telegram também, um deles é o Criança Bem Nutrida, Pequenos Seletivos. Eu trago Tem conteúdo. as informações lá no seu link, não tem? Tem, Todas as informações. Vamos lá, gente, seguir a Nath no @família bem nutrida. O Instagram dela é maravilhoso, eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, fiz parceria com ela e amei. E muito obrigada, querida. Estou muito feliz mesmo com... Foi uma aula, assim, essa nossa live. Eu adorei também, agradeço muito você ter aberto esse espaço aqui no My Precious Kids. Fico muito feliz e agradeço. Volte sempre. Volte sempre. Então, tem a mãezinha aqui que ela falou, a CRSM, que ela está adoecendo porque a filha dela não come. Converse com a Nathalie, que eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar muito, tá bom? E também leia o e-book dela, que ela vai te mandar. Ela está falando que gostou muito de você. A Jeane também, Andrade terapeuta, falou que amou essa live. Foram informações e orientações muito esclarecedoras para lidar com as crianças seletivas. A Maria Educar, tudo bem? Tá dando aí parabéns. Gente, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela participação de vocês. A Rose, mãe que escreve, falou que já está te seguindo. A CRSM já está pedindo outra live. Vamos ter outra sim. Vamos sim. Renata, com certeza. Né? Por isso que o My Precious Kids já fez parceria com ela, gente. É um Instagram que eu indico, que eu sigo e que tá lindo. Inclusive, hoje no meu feed eu repostei, né, um texto lá da Nathalie. Dá uma conferida aí no meu feed também. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e para ganhar um e-book, entre em contato aí com a Nathalie, tá Isso, bom? manda direct que eu envio para vocês com o maior carinho do mundo. Muito obrigada, um grande beijo, Claudinha. Nada. Beijo, gente. Até mais. Tchau.